Agora que estamos retomando com a moda de lançar vários jogos de heróis, tendo Wolverine e Blade anunciados, e a Warner fazendo de tudo para estragar com a série do Batman, claramente retomando para a geração do PlayStation 2, só que algo que definitivamente foi perdido nessa geração foram jogos de desenhos animados. Boa parte dos games, principalmente do PlayStation 2, eram sobre jogos de desenhos animados. As coisas mais bizarramente estranhas eram lançadas, mas absolutamente todos eram jogados, já que na época o famoso 3x10 fazia qualquer jogo ser tragável no videogame. E também o custo de produção desses jogos eram bem menores. Ou seja, provavelmente uma criança idiota viria uma capa de um jogo com algum personagem de um desenho animado que ele via na TV Globinho e já iria encher o saco do pai para comprar aquele jogo. Mas isso não começou no PlayStation 2. O Super Nintendo e o Mega Drive sendo até então os principais consoles para ter jogos de desenhos animados. A Disney, na época dos lançamentos da segunda geração de animações dela, também aproveitou o sucesso para divulgar em outras plataformas, dentro dessa ideia liberando produções de vários jogos de filmes. Mickey, Castle of Illusion, Aladdin ou o famoso Rei Leão, que normalmente eu colocaria a música do game tocando agora, mas melhor não por motivos de Disney. Todos esses jogos eram adaptações da segunda geração de produções da Disney em animações. A Warner, vendo isso, também aproveitou para lançar o jogo do Gaguinho, que tem uma das melhores animações que existem. Mano, isso daqui é ouro demais, velho. Que é genial. Mas a partir disso a porteira estava oficialmente aberta. Vários outros jogos de outras gerações tiveram produção e no PlayStation 1, não apenas a Disney, com as animações de Tarzan e Toy Story tiveram luz ao dia. Mas Bob Esponja já teve seu jogo também, mostrando para a grande empresa Nickelodeon, completamente desconfiável hoje em dia, que já era possível abusar completamente do sucesso de Bob Esponja. Mas essas produções ainda não estavam no auge e foi na geração do PlayStation 2 e GameCube que isso, agora sim teríamos uma enxurrada de jogos de desenho animado. Tendo sim bons jogos, mas tendo outros, vamos chegar lá ainda. E não tem como começar falando desses jogos que eram inspirações de desenhos, se não iniciar por Ben 10. Eu admito, nunca fui muito fã de Ben 10, sempre gostei muito mais dos cartoons e pós Ben 10 eu quase já não assistia mais desenhos. Mas é inegável que o game do Ben 10 era muito bom, utilizando gráficos cel shading para poder criar todo o game. Com o sistema dividido por fases e cada uma dessas fases sendo aliens diferentes do Omnitrix, e cada fase trazia mecânicas únicas ou gimmicks, e isso graças ao Rolex do Ben 10, criando fases bem criativas para cada um dos aliens. Claro que você tem um problema que as animações de cutscenes desse jogo são podres, o orçamento não era tão grande para esse jogo, mas o game era divertido o suficiente para uma criança poder ser feliz jogando aquilo. A DreamWorks, vendo sua principal concorrente apostando nos jogos na geração PlayStation 1 e Super Nintendo, também aproveitou para lançar suas séries e obviamente não dá para esquecer do Madagascar. Também um jogo de fases coletáveis e minigames que traziam gameplay com cada personagem do filme, tendo como ambientação os momentos do filme, como Central Park, Nova York e próprio Madagascar. Avatar Into the Inferno, com gameplay com diversos personagens do sistema de beat'em up simples, mas trazia um dos melhores jogos do estilo de porradaria do PlayStation 2. Aqui já tendo muito mais a ideia de se basear no desenho original, dentro das fases, do plot, e tendo cutscenes bem melhores do que os demais games, mesmo sendo extremamente bugado. Ratatouille também era um dos principais jogos do PlayStation 2 desse gênero, bem inspirado nos sistemas criados em Toy Story 2 do PlayStation 1, tendo grandes fases abertas com sistemas inteiros de plataformas e coletáveis, só que com a diferença que esse sistema de jogo seguia fases, ou seja, tinha uma narrativa corrida e não era obrigatório você ficar retornando em fases como era em Toy Story 2. Mas o grande problema começa agora. Até o momento eu falei 4 jogos, mas ainda tem uma cacetada para serem comentados, e com isso já dá para saber a qualidade desse jogo. Depois de um tempo você começa a ver qualquer coisa sendo lançada. Se existe um filme ou um desenho com aquela qualidade alta de vendas, vai necessariamente ter um jogo feito daquilo, e das maneiras mais desleixadas possíveis, até porque por questões técnicas, mesmo os jogos que deram certo ainda eram extremamente terríveis. Agora imagina os jogos que deram errado, tendo animações podres em cutscenes ou então no game mesmo, tendo apenas um apelo comercial por serem personagens famosos daquele momento em desenhos animados. Powerpuff Girls, ou As Meninas Superpoderosas, Relish Rampage, é uma das coisas mais estranhas existentes. O bagulho é duro, não existe animação pra nada, todo o cenário de Townsville
se resume em 2 quadras com uns prédios de papelão. Ou então por água abaixo, que o treco é de novo um monte de papelão fazendo o suposto cenário do game. Esse nem sendo o pior de todos, ainda dá pra tolerar. O pior mesmo é um desenho que me dói na alma, porque há anos que essa obra não tem uma coisa que presta, e obviamente o jogo também seria uma porcaria. O jogo do Pica-Pau é isso aí, essa desgraça. Sendo baseado na série O Novo Show do Pica-Pau, fica assim bem realista. Aliás, esse show é uma porcaria e o jogo não seria diferente. Tá, não é tão ruim assim o Novo Show do Pica-Pau, teve coisas bem piores. Esse jogo eu não tive o prazer de jogar na época, mas tive a brilhante ideia de jogar por emulador e simplesmente é um completo cinema. Esse jogo é fantástico, nada nele funciona, o jogo é uma bosta completa. O único fator que é jogável isso é porque tem o Pica-Pau em tela. O bagulho é tão podre que fica bom, porque tu começa a coringar e rir de verdade desse jogo, de tão podre e péssimo que ele é. E de fato não é o pior produto de Pica-Pau que existe. Tem coisa muito pior que realmente dá vontade de chorar. Esse mercado acabou ficando muito saturado na geração do PlayStation 2, tanto que na geração seguinte poucos os jogos foram feitos nessa temática. Epic Mickey sendo um dos jogos mais divertidos de Nintendo Wii, que durante muito tempo ficou preso nessa plataforma e só agora tá saindo o remaster. E daí pra frente as produções ficaram ainda mais escassas. South Park sendo uma das poucas séries animadas que tiveram jogos nos últimos anos, apesar de só ter jogado o primeiro game, mas tirando South Park não existe mais nada sobre jogos de desenhos animados. A Warner até tentou fazer um compilado dos seus produtos, incluindo os Looney Tunes com Multiversus, mas já sendo completamente abandonado, já tendo ideias para abandonar os servidores. Saímos de um extremo para o outro, hoje não temos absolutamente nada sendo produzido, agora a dúvida é sobre a quantidade de desenhos sendo lançados, já que hoje em dia não temos lá tantos desenhos novos sendo lançados para servirem de inspirações a novos jogos, ou pelo menos não desenhos realmente relevantes. O último mesmo que eu assisti foi Irmão de Jorel. Mas mesmo nas últimas grandes produções de desenhos, dos quais eu não gosto de quase nenhum, como Steven Universe, Apenas o Show ou Gumball, esse até que é bom, mas nenhum desses tiveram um game realmente relevante. A Disney também abandonou seus jogos. Um exemplo é que uma das principais produções das animações Disney dos últimos anos, Frozen, não teve nenhum jogo relevante tentando adaptar a obra. As únicas adaptações que seguem sendo feitas sendo adaptações de animes e não necessariamente de desenhos americanos. Não dá pra saber se a culpa da falta de jogos de desenhos é de fato por falta de desenhos para servirem de inspiração, ou realmente pelo aumento do valor de produção que deixou inviável essas produções de jogos menores que eram geralmente lançados no PlayStation 2, por exemplo. Mas seguimos esperando que exista um desenho bom para que, quem sabe, no futuro também tenha um bom jogo inspirado nesse desenho. E aí voltar a poluir completamente o mercado. Nossa, mas que tônico! Você parece um novo Pica-Pau!